Seu nome completo, por favor? Osmar Cotrim-Frois. Brasileiro. Seu estado civil? Casado. Casado. Profissão? Dentista. O seu endereço completo, por favor? O endereço do consultório? Aquilo que o senhor quiser declinar. O endereço, pessoal, é condomínio Ilha Santiluz, Rua das Boninas, bloco B2, apartamento 201, Ponta da Areia. O senhor tem algum interesse nesse processo, doutor? Não. O senhor promete dizer a verdade daquilo que for perguntado? Sim. O senhor fica advertido das penas de falso testemunho. Mentir em juízo constitui crime, tá bom? Ok. Doutor Frois, o doutor Osmar. Não precisa nem chamar doutor. Eu pergunto ao senhor, o senhor fez o atendimento, o senhor se recorda do atendimento da dona Eliane? Recordo. Não recordo 100% porque faz muito tempo. Sim, né? mas o senhor tem condições de resumir em que circunstâncias o senhor fez o atendimento Certo. E aquilo, naturalmente, que o senhor recorda? Isso eu lembro porque o Emerson acho que era meu aluno na época, no curso de especialização lá na BO, né? Era coordenador do curso, ele era meu aluno. E assim, sempre que um aluno tem algum problema com o paciente, ele conversava comigo, né? Sim. Levava algum problema, a gente trocava ideia, e o caso dela me chamou a atenção, realmente, na época que ele falou comigo, que já tinha feito um atendimento e tal, e eu me interessei pelo caso, pedi para ele levar, ele levou a documentação dela na época para mim, eu analisei e resolvi ajudá-lo. Né? Ajudá-lo, porque eu falo assim, ajudar no tratamento dela. Sim. Então foi mais ou menos isso. Me diga uma coisa, qual é a sua especialidade? Eu sou implantodontista. Eu sou cirurgião e trabalho com implante. Com implante, Isso. tá, perfeito. E o senhor se recorda, no atendimento que o senhor fez da dona Eliane, em circunstâncias, o que aconteceu? Sim, sim. Ela, na verdade... Ela reportava dor. Sim, sim. Ela... E o senhor foi examinar em que sentido? Pois é, eu pedi Nós que... somos todos Eu leigos pedi... aqui, então Eu, na época, embora embora ele fizesse o curso comigo lá na BO, mas eu pedi para levá-la para o meu consultório. Sim. Para que eu pudesse atender com mais calma, porque lá na BO é muito tumultuado, tem muita gente lá atendendo. E por conta do problema dela, que ele já havia me relatado o que estava acontecendo com ela ao longo do tempo, do que já tinha sido feito, e aí eu me interessei pelo caso e pedi que ele levasse ela lá no meu consultório para eu analisar. E lá analisei, vi as radiografias dela, conversei com ela. Tinha radiografias? Tinha radiografia. Não tinha tomografia, porque na época eu acho que não tinha mesmo tomografia ainda aqui. Certo. Mas tinha radiografia, que era o que a gente tinha na época, que era radiografia panorâmica, radiografia periapical. E aí eu pedi para ver as radiografias e examinei, né? E ela estava me relatando dor, inclusive dor no local, certo? Tem até um, se eu puder. Eu não me lembro exatamente qual foi o dente. Eu acho que foi um premolar superior. Tá, mas foi o 24, isso, é isso mesmo, um premolar superior. Ela, na palpação, ela estava sentindo dor, né? Estava um processo ainda inflamatório na época, estava um pouco avermelhado, e ela sentindo. Perguntei o que tinha sido feito por último nela, foi que ele me relatou que tinha sido feita uma cirurgia, certo, no ápice do dente, então a apsetomia. Isso, tinha sido feita uma apsetomia. E como ela estava ainda relatando muita dor, então assim, eu pedi até permissão para o Emerson na época, Emerson, eu quero refazer essa cirurgia dela. Da apsetomia. Da apsetomia. Certo. Eu quero fazer essa cirurgia dela, porque está muito estranha, ela está sentindo ainda dor no local, aqui na palpação e tudo. Então, assim, vamos refazer a cirurgia? Eu conversei com ela na época e expliquei. A apsetomia não é uma cirurgia que é 100% segura. Às vezes tem algum procedimento que pode acontecer do paciente ainda ficar sentindo dor depois. A apsetomia é retirada... Retirada do ápice, que é da pontinha da raiz. Certo. Da pontinha da raiz. E como ela é feito um acesso nessa região, então, normalmente, você, além de fazer a apsetomia, que é cortar esse ápice do dente, geralmente você preenche a região, porque fica um buraco, que você corta, né, tira aquele espaço, então, às vezes você preenche com material restaurador, ou então você coloca um material de enxertia, certo? É conveniente fazer. Então, eu achei por bem, por conta do que ela estava sentindo, a gente refazer a cirurgia. Certo. E eu fiz a cirurgia. Certo? Refiz a cirurgia para ela, retirei tudo que tinha sido colocado, fiz uma nova, por margem de segurança, eu cortei um pouco mais o ápice dela,
Porque às vezes na apsetomia... A primeira não estava... Não estava errada, não. estava errada. Não estava errada. Mas assim, como ela vinha ainda relatando dor, e dor é uma coisa assim que a gente não tem um parâmetro para medir, né? O paciente fala, eu estou sentindo dor, você não está sentindo dor. O paciente diz que tem dor, você tem que acreditar que o paciente está sentindo dor. Então ela estava relatando dor, e a dor que ela estava sentindo era no local. Dizia que a dor ela irradiava, certo? Mas na hora que a gente tocava no local, ela sentia, não, eu estou realmente sentindo dor aqui. Então, vamos refazer a cirurgia. Então, por margem de segurança, eu retirei ainda um pouco mais, porque nessa área do ápice... Essa cirurgia foi o senhor que fez? Eu mesmo que fiz. Certo? Mas eu acho que você estava comigo na cirurgia, né? Você me auxiliou. O senhor não pode se manifestar. Desculpa. Mas eu acho que ele me auxiliou na cirurgia. É porque eu até procurei alguns dados dela, mas Perfeito, como não era doutor. paciente minha, eu não encontrei ficha dela lá para eu eu olhar lá o prontuário, né? Certo. Mas, assim, eu fiz a cirurgia, ele me auxiliou, e nessa cirurgia eu resolvi tirar um pouco mais do ápice dela, como uma margem de segurança, porque geralmente você tira 1 milímetro, 2 milímetros, mas como esse é um dente que é de difícil tratamento, e ela, pela dor que ainda estava sentindo, eu resolvi tirar um pouco mais do ápice dela e recoloquei um material para reconstruir, né? Um enxerto ósseo que eu fiz na hora para poder reconstruir a área. Bom, eu achei que, inclusive, tinha resolvido o problema dela com aquilo ali. Certo? E, para minha surpresa, depois eu fiquei sabendo que a paciente continua sentindo dores, do que depender de cirurgia, do que foi feito antes e do que eu fiz aqui cirurgicamente, não tem mais nada para se fazer. Ou seja, então... não tem mais nada para se fazer, porque o problema então não era dente. O problema, aparentemente, não era dente. Aparentemente, não era dente. Não era dentário. Porque, eu já vi muitos casos de dores, né? Mas, assim, como o caso dela, que me chamou muita atenção, cara, dificilmente o caso dela estava relacionado a esse dente. Tá? Tudo que eu acho que podia ter sido feito com esse dente foi feito. Doutor. Pergunta. Bom dia, doutor. Bom dia. O fato de haver o retratamento em cima do procedimento que foi feito anteriormente, deixa eu ver se eu me faço claro na pergunta, ele é possível de acontecer sem que indique que tenha havido imperícia no primeiro procedimento? Peraí, não entendi. Você pode repetir? Doutor, ele já respondeu. Eu perguntei se havia tido algum erro na cirurgia anterior. É improvável. Não. É improvável. É improvável. Ele respondeu. É difícil você afirmar categoricamente que não, né? Mas, assim, é improvável que tenha havido alguma imperícia ou negligência na cirurgia anterior. É improvável. No caso, a dona Eliana chegava a declinar o local da dor que ela sentia? Ela dizia assim, que a dor atingia praticamente a cabeça inteira. Ela não conseguia identificar onde era, mas achava que era por conta do dente, no local do dente, até porque quando eu fazia a palpação no local, ela sentia. Certo? Na hora que palpava, ali na área do dente, ela relatava que naquela área doía. Quando eu apalpava outra região, ela não relacionava dor. Mas a dor que ela relatava sentir não era exclusivamente no dente. Ela sentia uma dor que irradiava para a cabeça. Agora, essa é uma pergunta técnica. Certo. No caso, porque mais à frente a dona Eliane extraiu o dente. Aí a sua concepção de profissional. No caso, se tivesse relação com o dente, no momento em que se extraísse essa dor, cessaria? Certeza absoluta. 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 Eu nem sabia que ela tinha extraído. Depois eu perdi o contato dela, que eu fiz aquela cirurgia, como ela não era minha paciente. O senhor não sabia que ela tinha extraído depois? Não, depois não. Eu não tive mais contato, porque a última vez que eu tive contato com ela estava já encaminhada ou já estava em tratamento com um neurocirurgião. Certo? Que, inclusive, eu conheço o Dr. Osmir, acho que chegou a tratá-la, se não me engano, e eu cheguei a conversar com ele sobre esse fato da dor que ela sentia. Então, como ela não era paciente minha, eu não acompanhei mais depois, né? Entendi. Não acompanhei mais. Eu fiz aquele atendimento e depois eu passei para ele. Doutoras. Bom dia. Bom dia. Osmar. Doutor, o senhor poderia nos explicar, por gentileza, na amostra, a ramificação de nervos que estão relacionados ao dente e à raiz dentária?
Certo. Esse nervo aqui, quer dizer, a cabeça toda, ela tem uma inervação muito grande, né, para vir aqui para esses dentes. Então, é difícil dizer exatamente para onde vem. Mas nesse nervo aqui, geralmente, essa dor ela vem para cá. Ela vem de um nervo que sai dessa área e vem para cá. Aqui tem um nervo que ele vai inervar... Pode mostrar para a câmera? Assim. O nervo principal dele vem daqui, que é uma ramificação. Que é uma ramificação de um outro nervo, que vem daqui de cima e daqui. Certo? Mas a principal inervação dele é desse aqui, não é do ramo principal aqui atrás. Essa inervação que vem daqui de trás, ela vai até a raiz do primeiro molar. Não tem muita ligação com esse dente. Então, assim, ele tem uma inervação muito específica. É por isso que eu afirmo que, se esse dente fosse extraído e essa dor tivesse relacionado ao problema desse dente especificamente, essa dor dela teria desaparecido. E o nervo do trigêmeo, onde é que ele fica localizado? O trigêmeo ele é irradiado na cabeça toda. Certo. Não é especificamente para um dente. Ele chega à proximidade das raízes dentais? Sim. Certo. O atingimento dele poderia ocorrer, eventualmente, possivelmente, em uma incisão, durante procedimentos de limpeza, anestesia? Improvável. Improvável. Não é impossível, porque existem muitos casos de ramificações Então que são anormais, né? Mas é bem improvável. Certo. O senhor conheceu algum outro quadro de nevralgia do trigêmeo? Que chegou Vários. Vários, né? Vários. Algum caso equivalente ao da Eliane? Sim. Tá Sim. certo. E esses pacientes? Eu trabalho, porque eu sou cirurgião, então eu lido muito com... Sou líder geralmente... Lido. Tem muitos pacientes. Inclusive até parentes meus já tiveram problema de trigêmeo. Certo. Foi relatado que a nevralgia do trigêmeo pode ser causada por simples Muitas atos coisas. de barbear, Pode, né? pode, simples pode. atos de escovar Pode. o dente. O que é mais difícil no diagnóstico de uma nevralgia de trigêmeo é você identificar a causa. E então... É mais difícil. É muito difícil, muito difícil. Porque ele tem várias, mas muitas possibilidades de causar essa dor. Até um problema de emocional. Pode levar. causar? Pode. Até o problema emocional pode levar a nevralgia de trigêmeo. Mas considerando um paciente inteiramente saudável, em termos normais, assim, razoáveis... Como eu te falei, ela não era minha paciente, né? Então eu não tenho um histórico dela para falar, no caso, especificamente da paciente. Mas eu estou colocando em um termo geral, assim, um paciente... Não, no termo geral, paciente médio. normal, eu posso, por exemplo, eu posso sair daqui hoje à tarde e ter uma nevralgia. Tá certo, então. Deus livre, certo? Porque eu sei que dói muito, eu imagino que doa bastante. Mas ela é a nevralgia não é, na verdade, uma doença, né? Mas ela é algo que acontece, assim, que pode acontecer inesperadamente. Então, por isso que é difícil o diagnóstico dela. E confunde muito. Ela confunde muito. Tá certo, então. É uma pergunta? Sem mais, excelência. Obrigado.